Meus queridos irmãos e irmãs, sendo hoje quarta-feira, celebramos essa missa votiva em honra a São José. O que é que significa celebrar São José neste ano mariano e celebrar São José neste contexto da Quaresma de São Miguel? Em primeiríssimo lugar, a Virgem Maria quer que nós tenhamos devoção a São José. Por causa do amor, por causa da gratidão, por causa da comunhão espiritual que ela tem com este que é seu esposo, castíssimo esposo, porém esposo. Nós que não temos muita noção do que seja o verdadeiro amor, porque miseravelmente estamos marcados com as desordens do pecado original, sentimos que tem uma certa desordem quando a gente ouve falar de um esposo que nunca tocou no corpo da sua esposa. Mas a tradição é exatamente esta, que São José nunca teria tocado no corpo de Maria. Você vai dizer, mas isso é muito fantasioso. Não, não é fantasioso, porque os judeus fazem isso até hoje. Conheço um amigo meu, que em São Paulo foi visitar um judeu, e ele, chegando na casa, estendeu a mão para cumprimentar a esposa daquele judeu. E houve aquele momento de silêncio. E a mulher constrangida foi e deu a mão. E como o anfitrião, o judeu que estava recebendo, tinha intimidade suficiente, ele disse, não, a mulher de um judeu nunca toca um outro homem. Ele ficou constrangido e disse, desculpa, não está aqui quem estendeu a mão. Ou seja, ainda hoje, os judeus seguem a tradição de que um homem só toca numa mulher, estamos falando aqui, evidente, uma mulher que já chegou à maturidade, ou seja, depois da puberdade para frente, né? Um homem só toca numa mulher se é casado com ela. Isto, então, explica claramente a tradição. É tradição, gente, não é tradição com T maiúsculo, é tradição com T minúsculo, mas ela tem toda a plausibilidade, a tradição segundo a qual São José nunca tocou na Virgem Santíssima. Portanto, ela é a Virgo intacta, a Virgem não tocada, intacta. E no entanto, apesar disso, São José amou a Virgem Maria mais do que qualquer ser humano, que digo eu, mais do que qualquer criatura jamais amou. Foi dada a São José uma devoção e um amor pela Virgem Santíssima como ninguém jamais teve. Por quê? Porque é evidente, quando Deus dá uma missão, Ele dá a graça para cumprir essa missão. Se a missão de São José era proteger os dois tesouros mais preciosos que Deus tinha nesse mundo, que era nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, veja, ninguém, absolutamente ninguém, vai entregar a guarda do seu tesouro na mão de um irresponsável, de um louco, que ele mesmo pode se transformar numa ameaça do tesouro. Se Deus entregou a São José, a Virgem Maria e o menino Jesus, é porque deu a São José as virtudes e o amor por Jesus e por Maria, como ninguém jamais poderia ter amado. Por quê?
Porque exatamente ele, sendo um ser humano, não podia se transformar numa ameaça para a pureza da Virgem e uma ameaça para a integridade do menino. É óbvio, a coisa assim mais evidente que existe. Deus deu uma missão, quando Ele dá a missão, Ele dá a graça para cumprir a missão. Se Ele deu uma missão tão elevada, uma missão tão grande a São José, é evidente que deu a São José uma graça proporcional à missão recebida. Portanto, São José amou a Virgem Maria e amou Jesus mais do que qualquer outra criatura, e aqui ele é o modelo da devoção à Virgem Maria. É evidente então, nós sabemos que a nossa mãe bendita tem um coração gratíssimo e um coração agradecido. Isso deve nos enlevar o coração. Se São José, por ser devoto, amoroso da Virgem Maria, era tão amado por Maria, você deve pensar assim: eu preciso aumentar minha devoção por ela, porque isso irá encher o coração dela de gratidão, encher o coração dela de amor por mim, encher o coração dela de amor materno a este seu miserável filho que sou eu. Ela não se deixa vencer em generosidade. Se nós a amarmos, ela nos amará de volta. Isto, a devoção a São José no ano mariano. E a devoção a São José na Quaresma de São Miguel. Na Quaresma de São Miguel, nós temos uma realidade que é o antagonismo de São José com Satanás. Se vocês forem pensar bem, a missão de São José é análoga à missão do próprio Miguel. São Miguel é quem? É o guardião da igreja. Quem era São José? Era o guardião da igreja nascente. A igreja nascente era Jesus e Maria. Por isso, quem são os padroeiros da igreja universal? Da igreja do mundo inteiro, da igreja de todos os tempos e todos os lugares? São Miguel e São José. Por desejo do Papa Bento XVI, porque já estava tudo preparado desde a época do seu pontificado, o Papa Francisco consagrou a cidade-estado do Vaticano a São Miguel Arcanjo e São José. Porque são eles os custódios, são eles os guardas, são eles que devem guardar a igreja nascente. Não somente isso. Existe uma tradição, aqui uma tradição bem com T minúsculo. Ninguém é obrigado a acreditar nisso. Quando uma coisa não é dogma, eu aviso para vocês, tá? Isso é só devoção. Então, existe uma tradição com T minúsculo que diz que o lugar no céu que era de Lúcifer foi ocupado por São José. Nós sabemos que Deus criou os anjos. Eram miríades e miríades de anjos, todos bons, todos santos, todos cheios da sua graça. No entanto, miseravelmente, por causa da revolta e da rebeldia de Lúcifer, milhões de anjos se revoltaram contra Deus e se precipitaram no abismo do inferno. Isso quer dizer que, depois da provação dos anjos, quando Deus finalmente admitiu à pátria celeste os anjos bons, quando os anjos bons foram ocupando os seus lugares, foram ocupando os seus tronos, sobraram então milhões e milhões de tronos vazios no céu. A luta de Deus, ao enviar o seu Filho Jesus aqui na terra,
é para que nós ocupemos estes lugares que ficaram vazios. Existe o trono de um anjo decaído, de um demônio, que ficou vazio no céu, e ele poderá ser ocupado por mim. Como os anjos, todos eles têm um grau de glória diferente, uns mais elevados, outros menos elevados, não é? Assim também é o grau de glória de cada um dos santos. Existem santos mais gloriosos, existem santos menos gloriosos, existem santos que ocuparam um trono mais elevado, existem santos que ocuparam um trono menos elevado. Porém, de todos os tronos que estavam reservados por Deus aos seus anjos, o trono mais elevado foi exatamente aquele que desgraçadamente ficou vazio, o trono de Lúcifer. Uma tradição devota na igreja reconhece que São José teria ocupado este trono. Portanto, é evidente que se explica também porque São José é o terror dos demônios, é o grande inimigo, o grande antagonista de Satanás, exatamente porque Satanás morre de raiva, de inveja e de fúria de São José estar ocupando o seu lugar. Você diz assim, mas padre, o trono mais elevado de São José e a Virgem Maria? Bom, a Virgem Maria está muito mais acima de todas as hierarquias celestes de todos os anjos, não é? E depois, infinitamente mais acima, o seu Filho Jesus. Então, dentro no céu, existe essa hierarquia, a Santíssima Trindade. Unida à Santíssima Trindade está a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Infinitamente abaixo, a Virgem Maria, mas enormemente acima de todos os santos e de todos os anjos juntos, a Virgem Maria. Depois começa então a hierarquia dos santos e dos anjos de Deus, e conta uma tradição que São José teria então ocupado o lugar de Lúcifer. Peçamos a este guardião e batalhador que nos defenda. Eu antigamente não tinha devoção à Quaresma de São Miguel. Quando eu comecei a ver o tanto que o capeta, que Satanás apronta para impedir as pessoas de fazerem a Quaresma de São Miguel, aí foi que eu entendi. Vocês sabem que o demônio, que Satanás, ele é nosso mestre, ele ensina muitas coisas às avessas. Quando você vê ele atacando uma coisa, é porque aquela coisa é muito santa, é muito boa, então a gente tem que se agarrar com aquela coisa. Por exemplo, você vai se consagrar a Nossa Senhora, Ave Maria, quando você decide que você vai consagrar a Nossa Senhora, parece que o cão dos infernos abre todas as portas para impedir a sua consagração. Sinal de que aquilo é muito bom. Quando você vai, por exemplo, quando um padre decide que vai usar batina, né, pode preparar que vai vir uma legião de demônios para atazanar a vida dele. Isso aí, quem me ensinou a importância da batina foram os demônios. Aí eu fui meditar teologicamente, por que é que a batina é tão perseguida por Satanás? Porque ela é um sacramental, ela é uma couraça, ela é um escudo. Você nunca ouviu falar de alguém benzer um clérigo? Ninguém benze aquela camisa, o clérigo. A pessoa benze a batina. Ninguém beija o clérigo antes de vestir, mas a gente beija a batina antes de vestir. Porque é um sacramental, é uma couraça que nos defende. Exatamente por isso o diabo não quer, tem raiva dela, pede, né, faz de tudo para que o padre pare de usar. Então, o diabo é nosso mestre, ele ensina muitas coisas ao contrário, ou seja, aquilo que ele odeia é sinal de que a gente tem que se apegar a essa coisa, né? Então, aqui a Quaresma de São Miguel foi algo que realmente eu aprendi
Eu não tinha devoção nenhuma, achava que isso era uma invenção franciscana, um negócio que tem nada a ver. Mas quando eu vi o que os demônios fazem para impedir as pessoas de fazer a quaresma de São Miguel, eu comecei a dar valor a ela, porque o negócio tem que ser muito bom. Para o capeta estar estribuchando desse tanto, é porque é muito de Deus. Então vamos continuar a nossa quaresma, vamos continuar devotos da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e do nosso glorioso Pai e Senhor, São José.